boa noite. Família Hepatologia DOR, nós vamos chamar assim, até por sugestão do Paraná, nós somos uma família. E nós hoje estamos em festa. Primeiro, porque nós temos mais de 100 inscritos. Nós hoje estamos aqui presentes, mais uma vez, com a família DOR, esse evento está sendo gravado, e nós estamos em festa, porque, por várias razões. Uma delas é que nós temos mais de 100 inscritos, o que é muito bom, e nós temos aqui um dos vários objetivos que nos foi dado é reunir os colegas hepatologistas do Brasil. Tem sido uma tarefa não fácil, mas extremamente gratificante. E isso não seria possível se eu não tivesse a ajuda do meu muito, muito querido Paraná, que está aqui. E uma das várias razões dessa alegria é dizer que hoje nós temos 2 hospitais da rede convidados. Um deles é o Hospital São Lucas de Aracaju, onde nós teremos o prazer de termos o primeiro caso apresentado por representantes que são a doutora Érica Gonçalves de Oliveira, o doutor Fernando Évry e o doutor Hugo Leite, que é um convidado, mostrando que nós aceitamos aqueles mascotinhos para a família DOR. E de lembrar, sabe, Fernando, que entrou aqui não sai mais, aí não tem divórcio. E o segundo caso é do Hospital São Luís Itaim, com a doutora Carla e a doutora Lidiana Vieira Martins, que é patologista, que vai também apresentar. Eu vou passar a palavra para o Paraná para fazer as honras aos nossos colegas que estão assistindo e aos nossos convidados. Aproveitar para lembrar que, em junho, no dia 1º, nós teremos o evento sobre sarcopenia, todos convidados. Paraná, por favor. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Um grande prazer estar aqui nessa reunião. A gente está construindo uma grande rede de hepatologia, muito promissora, que seguramente vai render muitos frutos para todos nós, mas, sobretudo, para os nossos pacientes. Temos muito a aprender uns com os outros, temos muita troca de complementaridade, de expertise, e o objetivo dessa reunião é essa aqui, a gente discutir caso clínico, ver a experiência que cada um teve, contribuir se for possível, aprender sempre. E é isso. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa sessão. Vocês vão poder fazer perguntas utilizando o chat, que basta digitar e nós vamos aqui, eu e Ana, observar as questões e endereçá-las às pessoas pertinentes. Obrigado. Podemos começar, então, a equipe de hepatologistas do Hospital São Lucas, Aracaju, com a palavra, doutora Érica. Bom, doutora Érica. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, doutor Paraná, doutora Ana. Eu sou hospitalista no São Lucas, da parte de gastro, fico com os pacientes à demanda mesmo, né? Os pacientes da hepato também. E esse caso que a gente vai apresentar foi um paciente que estava interno e é um caso assim curioso que, como o doutor Fernando já deu uma prévia, a gente teve algumas dificuldades no diagnóstico, aí ele vai começar apresentando o caso. E depois eu entro com a parte mais da evolução clínica. Bom, boa noite a todos. Um pouquinho, Fernando, desculpe. Alguns colegas estão mandando aqui umas mensagens dizendo que estão com dificuldade para entrar. Eu já passei novamente o link, mas pode ser que tenha algum problema técnico. Estou com 4 mensagens aqui de colegas diferentes, de lugares diferentes do Brasil, dizendo que não estão conseguindo entrar. Ok, o pessoal resolve isso, Fernando. Desculpa a interrupção. Vamos lá adiante. Tá certo. Boa noite a todas, boa noite a todos.
os colegas. Gostaria de externar o meu prazer, minha felicidade de estar presente aqui hoje. Gostaria de agradecer pelo convite, agradecer ao convite à doutora Ana Pitella e ao doutor Raimundo Paraná. Eu sou Fernando Évere. Em sequência, vou iniciar a apresentação do caso clínico, representando o Hospital São Lucas, da Rede Dó, aqui de Aracaju, Sergipe. Posteriormente, a doutora Érica continuará a apresentação e, ao final, o doutor Hugo Leite fará a apresentação dos achados histopatológicos que os senhores e senhoras entenderão ao longo do caso. Então, estamos diante de um paciente de 29 anos, natural e procedente de Aracaju, Sergipe, negro, solteiro, cuja queixa principal foi trazido devido a febre, tosse seca, dispneia e uma hipoxemia. Estava saturando 78% em ar ambiente. Ele tem uma história de que há 7 dias da internação iniciou com sintomas gripais, mialgia, febre e tosse seca. 2 dias depois do início dos sintomas, a 5 dias da internação, ele fez um teste do RT-PCR para COVID-19, o qual foi positivo, no mesmo dia, e no mesmo dia foi iniciado empiricamente um tratamento recomendado pelo médico assistente com azitromicina e prednisolona. De antecedentes pessoais, ele tinha um relato de uma esteatohepatite, segundo informações coletadas, não havia documentação por qualquer tipo de exame, e tinha uma hipertensão de difícil controle. Era um paciente obeso, uma obesidade chamava a atenção, ele tinha um IMC acima de 50, ele é considerado um superobeso. De antecedentes cirúrgicos, ele foi colestectomizado em 2010 devido a uma colelitíase assintomática, era estudante de publicidade, negava consumo de tabaco e relatou o uso de álcool socialmente, porém não há um registro da quantidade. Fazia uso de Diovan-Anlo, Aldactone e a clonidina, a atencina. Na apresentação inicial, a chegada ao hospital, ele apresentava uma temperatura de 38,9 graus Celsius, estava taquicárdico, 110 batimentos por minuto, uma pressão de 110 por 70, taquipneico, uma frequência respiratória de 26, saturando uma saturação de oxigênio pela oximetria de pulso de 94%. Nesse momento, ele estava com um catéter de O2 com fluxo de 4 litros por minuto. Ao exame físico, ele foi trazido de relevante por ambulância. Ele apresentava um moderado esforço respiratório, com dificuldade para falar sentenças completas, como referido, tinha um IMC de 50, estava anictérico, o murmúrio vesicular estava diminuído difusamente, devido ao panículo adiposo, e apresentava estertores crepitantes finos em terços inferiores, bilateralmente. O ritmo cardíaco era regular, não havia sopros, estava taquicárdico. O abdômen muito globoso, houve uma dificuldade à palpação devido ao excesso de panículo adiposo, não apresentava edemas nem cianose e não havia estigmas de hepatopatia crônica. Exames, a admissão foi observado a hemoglobina normal, plaqueta de 148 mil, glóbulos brancos normais, uma neutrofilia relativa, a função renal do paciente estava normal, a bilirrubina, eu frisei aqui, total era normal, isso é um dado relevante, como as senhoras e senhores vão observar aí durante a evolução. O RNI era normal, dedímero dentro da normalidade e o PCR aumentado, a proteína C reativa aumentada. Bom, a tomografia de tórax revelou extensas opacidades em vidro fosco e alguns focos de consolidação em ambos os pulmões com predomínio periférico, achados compatíveis com uma
um acometimento pulmonar pela Covid-19. Houve uma estimativa de comprometimento pulmonar em torno de 50%. O eletrocardiograma evidenciou um ataque cardíaco sinusal. Então, esse paciente, na urgência, devido a esse desconforto respiratório, foi verificada a necessidade de suplementação de oxigênio por meio de máscara de Hudson, com fluxo de 15 litros por minuto, e o paciente manteve uma saturação, a despeito dessa suplementação, de 88%. E foi iniciado o esquema antibiótico com piperacillina e tazobactam. Na primeira noite de hospitalização, o paciente evoluiu com a progressiva insuficiência respiratória do tipo 1 hipoxêmica. Não houve uma boa tolerância com a ventilação não invasiva. Então, o julgamento clínico teve por consequência indicar a intubação orotraqueal na própria urgência, após algumas horas da admissão, e a necessidade de ventilação mecânica. O paciente foi intubado na urgência e transferido para a unidade de terapia intensiva. Então, diante desses cenários, desse cenário clínico, e foi levantada a lista de problemas diagnósticos iniciais para esse paciente de síndrome respiratória aguda grave por COVID-19, uma insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, um relato, deixar registrado aí, de uma esteatohepatite. Não temos maiores dados, não tivemos também maiores dados ao longo da história, da coleta de história, hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e uma obesidade grau 3, paciente superobeso. Então, dando continuidade ao caso, partindo para a evolução clínica, aí como o doutor Fernando já começou, esse paciente já teve uma evolução clínica mais grave. No D3 da hospitalização, ele já iniciou uma lesão renal aguda e já começou a fazer hemodiálise. Então, a função renal prévia dele era normal, mas aí, diante da COVID grave, ele já foi apresentando essa insuficiência renal aguda. No D19 do internamento, diante assim de piora do quadro clínico, de vários dos antibióticos não estarem com boa resposta, fizeram a angiotomo, o paciente não tinha TEP. No D20 fez uma broncoscopia, que aí teve um achado de uma Acinetobacter multiresistente. Então, ele já vinha com o uso dos antibióticos, sendo dose ajustada, por ele estar com a lesão renal. Quando veio esse Acinetobacter multiresistente no D20, eu vou mostrar mais para frente, para ficar melhor a visualização da temporalidade dos antibióticos, teve que ser ajustada a dose, mas para uma dose dobrada do meropenem por conta desse Acinetobacter. Aí o paciente também, durante o internamento, evoluiu com rabdomiólise, uma bradicardia severa, que no começo ele tinha uma taquicardia, com, assim, a principal suspeita dessa bradicardia de uma desautonomia mesmo. Ele precisou, durante boa parte do período que ficou na UTI, da instabilidade hemodinâmica e a necessidade de drogas vasoativas, e no D42 ele evoluiu para óbito. Então, aqui é a tabela com os exames assim mais relevantes. Então, no dia 28 de março a 3 de abril, esse paciente fez o uso do Tazocin. Então, vocês conseguem ver que na admissão a bilirrubina desse paciente era normal. No dia, assim, após, aí começou, 13 de abril, começou a bilirrubina a tocar. Ele estava há 10 dias usando o meropenem, mas ainda uma dose reduzida, de 500 miligramas a cada 12 horas,
e fazendo uma dose extra antes das sessões de hemodiálise. Depois, a gente estava assim, com dificuldade de ter outras medicações no hospital, que esse Acinetobacter era multiresistente e a polimixina estava em falta. Então, a gente teve que dobrar a dose do meropenem para poder combater a infecção desse paciente. Então, vocês notem que a dose foi dobrada em 19 de abril. Então, houve uma piora significativa da bilirrubina após essa dose dobrada do meropenem. Então, ao longo disso, a bilirrubina foi se mantendo mais elevada. Aí foi quando, no dia, mais ou menos dia 20, dia 21, um colega conversou, o colega diarista da UTI, que estava acompanhando o paciente, e aí ele disse que estava com um paciente que tinha umas transaminases em torno de 3, 4 vezes aumentadas, e que se mantinham assim, não tinha assim grandes elevações das transaminases, como não teve, mas que a bilirrubina vinha aumentando e o que é que, assim, poderia ajudar? Aí, como tinha elevação de gama-GT e fosfatase alcalina também bastante significativa, eu disse que pedisse uma CPRM. Então, ele pediu, e aí no dia 23 foi avaliar o paciente, e aí foi, assim, essa evolução, a gente pediu para ficar controlando o INR diário, para ver como é que ia ser essa evolução do paciente, e indiquei a biópsia hepática, que foi feita 3 dias depois. Você pode voltar, doutor Fernando, por favor? Então, aí ele também fez uso da gentamicina e da polimixina. Então, pode passar, por favor. Aí, dos exames complementares relevantes que foram solicitados nesse dia 23 de abril, sorologias de hepatite B, hepatite C, a pesquisa de hepatite autoimune, toda dentro da normalidade. Tem um atomo do D19 que o pessoal já tinha pedido, sem alteração hepática alguma. E aí, essa colangio-ressonância, assim, não mostrou a dilatação das vias biliares, apenas uma hepatomegalia moderada com esse edema periportal difuso e que sugerindo um quadro de hepatopatia aguda mesmo. Então, foi quando a gente ficou monitorando esse INR do paciente, mais um paciente limítrofe pelas complicações do COVID, e foi realizada a biópsia hepática transjugular 3 dias após a nossa indicação. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, nossas hipóteses diagnósticas para esse caso ficou como uma lesão hepática droga induzida pelo meropenem, porque naquele gráfico ali, o paciente normal, de repente, começou a alterar a bilirrubina na hora que dobra a dose do meropenem, a bilirrubina sobe bastante. A gente viu que é bem raro na literatura isso acontecer, mas pela coincidência dos fatos a gente pensa numa possibilidade, ou uma lesão hepática por COVID-19 aí acentuada de alguma esteatohepatite que ele podia ter previamente e acabou acarretando nesses diagnósticos. Aí, pode passar, por favor? Agora a gente vai deixar com o doutor Hugo a parte da patologia que ele vai projetar. Érica, sim. Érica, por gentileza, você tem algum dado do comportamento do dedímero e da plaqueta nesse período? Sim, as plaquetas dele sempre normais. Quando ele chegou era 148 mil, mas o laboratório de referência é menor que 130, então estava dentro do normal. E ela era em torno de 250, agora o dedímero dele era normal e aí depois aumentou bastante. Chegou a mais de 2 mil, mas depois também caiu. Não ficou se mantendo elevando, não. Agora a bilirrubina...
quando ele fez a colangio-ressonância, fez só a colangio no protocolo sem contraste ou ele fez o protocolo completo com contraste? Não, o contraste foi a via biliar mesmo, foi sem contraste. Ok, obrigado. Quem apresenta agora é o Hugo? Isso, agora é Hugo. Você está no mudo, Hugo. Está mudo, Hugo. Você está no Ativo. mudo. Perdão, Agora. posso compartilhar já? Por favor. Ok. Bom, antes agradecer os doutores Fernando, a doutora Érica, né, pelo convite de apresentar, participar dessa reunião, né, bem interessante e, enfim, vamos tentar ver o que é que a gente consegue extrair dessa biópsia hepática, né? Na verdade, é o primeiro caso de biópsia de fígado que eu vejo do paciente com COVID. Nós não temos aqui autópsias em pacientes com COVID e eu também não participo de nenhum serviço que faça autópsia, né? E então essa foi a primeira interação com. Eu já vi alguns outros tecidos, né, de pacientes com COVID, mas foi a primeira biópsia hepática e basicamente, de um modo geral, me lembrava muito um quadro de uma hepatite aguda, né? Como a gente vê com hepatite viral de outras etiologias, hepatite B, hepatite A. Esse fígado era todo salpicado em vários pontos por esses focos de necrose isolada, né? As apoptoses de hepatócito com infiltrado inflamatório. Em outras áreas, a gente tem esses focos e hepatócitos balonizados. Isso é o que chamava atenção. Eu não vi microtrombos, eu não vi endotelite, eu não vi congestão sinusoidal, que é descrito às vezes até com fígados pelióticos, né, por conta do COVID. E o que chamava atenção é que áreas tinha muita balonização hepatocelular, hepatócitos realmente com citoplasma bem inchado, bem, né, balonizado. Isso poderia você ter no NASH? Até poderia, mas eu não vi esteatose, né? E eu não vi núcleos glicogenados. Então, me lembrava muito o quadro hepatítico agudo, né? E corroborando isso, a gente tinha colestase, muitas áreas de colestase intracitoplasmática e intracanalicular, né? Como se esses hepatócitos inchados, eles começam a comprimir os canalículos de Hering e causando, então, uma colestase, como a gente vê em quadros hepatíticos, né? Colestase, pigmento biliar dentro do citoplasma e dentro dos canalículos também, e balonização e necrose focal. Não tinha necrose em ponte, não era um quadro de necrose submaciça, né? A arquitetura estava relativamente preservada no fígado. Tinha inflamação portal, sim, tinha um pouco de inflamação portal. Eu acho que um dos poucos espaços porta que tinha uma inflamação um pouco mais acentuada, mas não chegava a agredir muito placa. Ductos biliares íntegros, não tinha ductopenia, não tinha agressão inflamatória do ducto biliar. Tinha um pouquinho de extravasamento desses linfócitos aqui na interface, mas não era muito eloquente. Era um quadro muito mais lobular do que portal. Aqui no maçom a gente não via fibrose portal, né? Eu não considerei que tivesse alargado, né? Apesar de corar um pouco essas bordas. A gente vê bem, né, os ductos biliares íntegros. Mas próximo de zona 3 aqui, a gente via em umas áreas de fibrose pericinusoidal, bem semelhante ao que a gente vê no NASH, com aquele aspecto querendo já formar uma tela de galinheiro, né? Então, ele tinha uma fibrose pericinusoidal em algumas áreas, que pode ser aí uma cicatriz desse quadro de esteatopatite que esse paciente tem, embora aqui eu não consegui identificar as alterações mais características de esteatopatite, mas tinha essa fibrose, sim, eram áreas focais
com essa fibrose pericinusoidal. Se a gente pudesse resumir, então, os achados principais, né? Então, a biópsia tinha muita balonização em áreas, necrose focal, principalmente, com inflamação lobular, mas colestase, né? Ele é um quadro assim que a gente podia fazer um diagnóstico genérico de uma hepatite colestática. Seria causado pelo COVID, essa hepatite? Seria um quadro de uma hepatite medicamentosa, uma DILI, né? Esse paciente tem muitos procedimentos, uma quantidade muito grande de medicamento, quase com, né? Embora não seja tão crônico. E a fibrose pericinusoidal, provavelmente, talvez um resquício aí de um NASH que talvez ele tenha como um fator adicional à patologia hepática, né? Mas talvez não explique todo esse quadro, principalmente colestático, né? Eu não vou, de jeito nenhum, me estender, eu só pensei alguns artigos aqui só para ajudar na discussão. Esse é um artigo que discute algumas alterações em pacientes que tiveram COVID, né? E faleceram de COVID e achados de autópsia, especificamente achados hepáticos, são bastante específicos, né? Chama atenção que muitos têm inflamação, um quadro hepatítico, muitos têm esteatose e quase 25%, né? 23,98% tem colestase. Então, pacientes que faleceram de COVID pode ter uma gama de alterações. A inflamação geralmente é portal, né? Mais predominante do que lobular, mas formas mistas não são tão incomuns. E a esteatose, que pode ser tanto macro como microvesicular. Se essas alterações são específicas do COVID ou se estão associados aos quadros de comorbidades que esses pacientes que falecem de COVID têm, isso não está claro. Muitos casos não conseguiram detectar partículas virais no tecido hepático desses pacientes que faleceram, não obstante a presença de alterações hepáticas, né? Esse é um trabalho de um grupo italiano, o Deitos, que eu nem sabia que fazia patologia hepática, conheço ele como patologista de Parsimole, famoso italiano, mas está liderando aqui esse trabalho interessante e que eles levantam que as principais alterações nos pacientes são inespecíficas, as alterações observadas. Geralmente, eles não identificaram, nesses casos de autópsia, uma alteração biliar significativa ou alterações vasculares. Hepatite, quando presente, geralmente era leve. Esses pacientes costumam ter muita hiperplasia de célula de Kupffer. O paciente, nesse caso, tinha um pouco, mas nada que chamasse muita atenção. Alterações regenerativas em hepatócitos binucleados, isso tinha um pouco, né? Mas é comum a gente ver em quadros inflamatórios, às vezes até com mitose nos hepatócitos. Esteatose é comum em pacientes com COVID também. E eles viram muito ectasia de sinusoide, microtrombo e áreas de atrofia sináptica, né? Bom. Hugo, é sempre difícil a gente ver ver a foto, não ver a lâmina, né? A gente tem que passear na lâmina. Eu sou um clínico meio metido eu gosto muito de patologia e a gente tem uma sessão aqui com Freitas há muitos anos, então a gente acaba interagindo muito. Então, assim, eu vou fazer aqui o que eu geralmente faço com Freitas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vi ali alguns polimorfos nucleares. Era algo isolado ou ele se repetia? Era focal. Eu não vi... Focal. Você está pensando em colangite, né? Como tem obstrução biliar, sempre não costuma tinha ter um pouco também, né, de polimorfo. Não só colangite. Também um ducto biliar, eu tive a impressão que ele não estava íntegro, que ele estava, inclusive, com o epitélio permeado por um processo inflamatório. Foi um dado isolado ou... Não, aquele espaço porta era basicamente... Tinha um ou dois espaços portas inflamados. Os outros Nada não mais. chamavam atenção. Também não me... Perfeito. Me E eu não vi veia centrolobular.
Não vi. Eu vi que tinha uma fibrose na zona 3, mas não vi a veia centrolobular. Posso ter me passado. Mas as veias centrolobulares estavam normais? Estavam normais. Estavam. Também não via obstrução de veia ou algo que você tivesse trombose, né, de microtrombos e a veia obliterasse. Legal. Elas estavam. Eu acho que mostra a veia assim, é porque está na panorâmica. Lógico, é bem diferente. Você vê a foto e não vê a lâmina. Sim, eu não falei, também não tinha siderose chamasse atenção, né? Essa siderose é porque eu pedi só para acrescentar, porque o médico que fez a biópsia, ele falou que o aspecto macroscópico do fígado estava bem escurecido e meio endurecido. Aí eu pedi só para acrescentar. Ele, você quer que pesquise alguma coisa assim mais específica? Eu disse, vamos ver se tem sobrecarga de ferro, que ele tinha uma ferritina assim bem alta, mas a saturação de transferrina também era normal e ele tinha uma síndrome metabólica também. Então, é um paciente que COVID grave, com uma síndrome colestática de natureza indefinida, um paciente que tinha infecção bacteriana secundária, estava em uso estava em polifarmácia de antibióticos, e o quadro, nitidamente, um quadro colestático. Acho que podia discutir, ver se alguém tem alguma pergunta, não é, Ana? Sim, Paraná. Eu queria fazer umas colocações. Em primeiro lugar, parabéns pelo caso. Eu acho que o Covid ele veio aqui para ensinar muitas coisas para nós. É muito importante esses artigos que você trouxe, quer dizer, que o grupo trouxe, mostrando a possibilidade de várias lesões causadas pelo Covid. Eu acho que esse caso ele abre para muita discussão. Primeiro, fatores relacionados ao paciente. Segundo, fatores relacionados à gravidade. Terceiro, fatores relacionados a mutações que ele pode ter contraído. É muito interessante porque a gente fica muito arraigado naquele padrão hepatocitário, no padrão colestático, e a sua amostra de biópsia, que bom que o Paraná falou primeiro, porque eu também estava procurando trombo, oclusão sinusoidal, você mostrou a zona 3, enfim, a gente começa a procurar aquelas coisas que a gente quer ver e não encontrou. Eu acho que é dispensável falar que o fragmento é representativo, mas é o que a gente tem, entendeu? Então, eu procurei. Padrão de isquemia hepática no fígado, na sepse, não encontrei. Você falou, a gente sabe que o COVID ele pode dar várias possibilidades, inclusive miocardiopatia. Será que eu tenho isso? Procura DILI, não encontra. Tem até uma pergunta aí no chat. Então, eu acho que isso aí traz muita possibilidade de diagnóstico e abre a cabeça da gente sem discutir parâmetro prognóstico. É nítido que, quando esse paciente entra no hospital, ele entra em franco declínio clínico. E a gente poderia discutir até padrões de gravidade, o que cada hospital usa, isso é uma outra coisa, discussão para o futuro. Qual é a escala que você vai usar? Se é o CLIF, se é o SOFA, o que a gente vai usar como padrão de gravidade para o declínio clínico para esse paciente, mas, sem dúvida alguma, ele trazia consigo fator do paciente, hipertensão, obesidade e NASH. E a gente sabe que esses pacientes que têm esse triângulo de gravidade, quem sabe, né, a NASH tem um fator aí de muita representação para levar esse doente à gravidade. Então, a gente não pode dizer foi isso, foi aquilo, é um caso muito difícil, de uma apresentação, vamos chamar assim, rara. Será que é rara? Quantos de nós fazemos biópsia nesses pacientes para dizer qual é a forma de predomínio e quantos de nós sabemos a mutação que esse paciente e a variabilidade clínica do próprio hospedeiro? Então, eu acho que o caso foi extremamente bem conduzido, é necessário que a gente use droga, é necessário que a gente procure fator associado, como DILI, é fundamental, uma coisa que o Paraná bate muito, como hepatite isquêmica, como fígado na sepsis, vocês trataram, vocês mostraram necessidade de uso de antibiótico, então eu acho
que isso é multifatorial. A gente não vai nunca, na minha opinião, a gente que vê doente muito grave, conseguir dizer é isso, é isso, é isso. São vários fatores que levam e a gente consegue provar alguns e outros ficam na possibilidade sempre. São as considerações que eu queria fazer. Tenho 2 perguntas aqui, Paraná, não sei se você quer falar. Não, eu acho que uma síndrome colestática, ele tinha um pouco, me pareceu, é difícil a gente avaliar, mas tinha um pouco de colatostase, eu acho que o quadro era bem colestático, e tem que pensar também no escopo da hepatite, da colestase transinfecciosa. Tem que pensar nessa possibilidade, por isso que eu fiquei preocupado, eu vi uns 2 ou 3 polimorfonucleares e vi também um ducto biliar. As alterações na colestase transinfecciosa, elas são desde colestase simples com trombo biliar até essas pequenas alterações que não são muito fidedignas. Então, acho que isso entra também no escopo do diagnóstico diferencial. E droga, sempre que tiver colestase, pensar em droga. Colestase com pouca atividade inflamatória, pensar em droga. Ele tem um histórico muito rico aí de uso de medicamentos, embora não seja o padrão característico dos medicamentos que ele utilizou. Então, aberto, tem perguntas, né, Ana? Tem no chat aqui uma pergunta que gostaria de saber se foram avaliados medicamentos usados como sedativos, em especial ketamina. Colega Benatti Morsoleto. Não, ele não chegou a usar ketamina, nem em indução, nem em manutenção. Ele usou basicamente midazolam, fentanil e cisatrúrio para manter-se sedado. Tem uma consideração da Aline Chagas, dizendo que também eles têm visto no São Luís Anália Franco, em São Paulo, pacientes com colestase importante, em geral, pacientes com Covid grave, e é sempre muito difícil o diagnóstico diferencial entre as alterações pela Covid de Ilha, é verdade, o Paraná comentou. Alguma dica de como fazer esse diagnóstico diferencial? E vou aproveitar, a Rogério pergunta também se a biópsia foi transjugular ou laparoscópica, já foi dito, foi transjugular essa biópsia, não é? Vocês falaram isso, né? Isso, foi transjugular, porque na época da biópsia o INR dele já estava meio limítrofe, o cirurgião vascular fez viado, não queria nem ele, vamos esperar um pouco, não, vamos fazer logo. Aí acabou fazendo transjugular. Eu acho que aí é segurança, tem que pecar pela segurança mesmo. As agulhas hoje de biópsia transjugular, diferente do que acontecia no passado, mordiscava o fígado. Hoje não, hoje vem um fragmento bom, né? A biópsia transjugular é excelente. Não é isso, Hugo? Você gostou do fragmento ou você reclamou com os clínicos? Não, a amostra estava bem satisfatória, tinha vários espaços porta. E só para comentar, do Paraná, eu não identifiquei também aquele aspecto de ser da colestase com aquele aspecto descrito como colangite lenta, né? Uhum. Que a gente vê na sepse. Eram pequenos, não era... Eram, a colangite colestase que você vê às vezes em hepatite aguda mesmo, né? Tinha também um pouco de colatestase, mas eu posso, fiquei até curioso para ver, vou seriar mais, eu sempre faço 2 cortes e ver se aparece alguma área mais colangítica, mas não identifiquei. Não, mas assim, o escopo da colestase na DILI é curioso. Também ninguém tem um volume grande porque não é habitual biopsiar. A gente biopsiou já aqui alguns casos, tem dúvida diagnóstica, e você tem dúvida diagnóstica e tem possibilidade de intervenção, essa é a indicação de biópsia, é essa. Então, os poucos casos que nós já tivemos aqui, tanto na doença quanto tardia, eu estou vendo que tem um comentário aí sobre a experiência também no Anália Franco, essa mesmo. A gente não tem um quadro na Covid, um quadro muito característico, não. Eu já tive um quadro aqui, que foi apresentado numa das nossas sessões de segunda, que era
tipicamente uma hepatite mesmo, aguda, com infiltrado portal, com spillover, mas também já tivemos casos de microtrombose e, mais recentemente, foram, a lei das séries, né? Foram casos sucessivos da CEP, não é CEP, porque não é primária, de uma colangite secundária que pode ser não da COVID, mas do doente crítico. Pode acontecer por isquemia, né, do doente crítico. Enfim, curva de aprendizado. Pouco a gente sabe. Esteatose se vê bastante, também é descrito. Mesmo em pacientes não metabólicos, se vê esteatose, e hoje já se descreve a síndrome metabólica pós-Covid, né? Mas esse paciente não tem o aspecto muito característico, até porque isso ocorre por lesão mitocondrial. Quando vocês estavam falando que ele teve rabdomiólise, eu pensei nisso. Mas não, porque a característica, eu só vi uma célula assim, é um tipo de esteatose com núcleo central, como se fosse a esteatose da gravidez, né? Com núcleo central e com várias gotículazinhas, não é a célula de mórula, porque não é muito balonizada, mas é como se fosse da gravidez, mas não tem. Isso também já está descrito. Enfim, caso interessante, eu acho que a gente discutiu, mas não acrescenta mais ao que vocês já discutiram. Não sei se Lidiane quer comentar alguma coisa como patologista, a experiência dela, né? Eu também confesso que vi apenas um caso de biópsia hepática nesse cenário de COVID, e o caso que eu vi, ele era muito mais necroinflamatório, era o padrão predominante. Mas eu concordo com todas as considerações que o Dr. Hugo fez, né? E uma coisa que às vezes me preocupa e até me intriga, porque não existem muitos estudos, até na literatura, é a questão da fibrose se desenvolvendo no contexto de uma doença hepática aguda. Né, a gente via aquela fibrose com padrão tela de galinheiro, e ele tem toda uma história que favorece mesmo, né, que talvez ele tenha uma esteatohepatite aí de fundo, então o fígado com um certo dano, e certamente isso favoreceu a gravidade de todos esses novos eventos, mas eu concordo totalmente com as considerações de vocês e do Dr. Hugo também. E assim, a esteatose podia ter sido mais intensa. Eu imagino que ele estava já hospitalizado há algum tempo, perda de peso muito rápido, ele tinha um pouquinho de esteatose. Eu acho, também é difícil a gente ver, que eu vi um Mallory, mas acho que eu vi um Mallory-like numa célula, logo acho que na primeira lâmina. Mas, de qualquer maneira, não dá para dizer. É uma associação de vários fatores, como a doutora Ana comentou. Bacana, lembrando também que quando a gente vê esses fígados na sepse, é uma colestase, é uma bilirrubina que se destaca e custa para resolver. E o doente fica equitérico, e a gente reza, porque não resolve o negócio. E quando você vai ver a biópsia, você não encontra essa expressão assim, né? Você encontra uma série de coisas. Eu acho que o caso é belíssimo, é um ensinamento belíssimo, ele traz a clínica médica de volta no raciocínio. Eu concordo perfeitamente que esse doente, os artigos começam a pipocar mostrando prognóstico no hepatopata, se tem cirrose, não tem cirrose, se tem esteatose, se não tem esteatose, acrescido da mutação, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, se é reinfecção, se não é reinfecção, infecções associadas, necessidade de droga, hipoperfusão nesses casos, enfim, na verdade, é um livro. A COVID é um livro. A gente vê biopatia, a gente vê cardiopatia, a gente vê pericardite, rabdomiólise. Se falasse, olha, eu tenho um caso de rabdomiólise pelo COVID, eu vou falar, ok, é possível. Eu acho que tudo é possível. A gente está começando a ver alopécia, perda auditiva, uma série de coisas. Então, por que não ter uma rabdomiólise? Num paciente crítico, 42 dias de internamento, eu esperaria isso dentro dessa gravidade. Eu quero parabenizar vocês por trazer um caso tão completo, tão rico, tão bonito, que traz muito ensinamento, e a gente não tem, eu, pelo menos, não tenho muito mais a acrescentar, porque a gente tem mais a aprender
com o Covid do que acrescentar muita coisa. Ana, Parabéns também mesmo. quero parabenizar. Mas, Ana, me permita aqui ousar um pouquinho, vou lançar um desafio. Todo mundo aqui tem 1, 2 casos, mas se a gente juntar, vai ter mais de 10. Vamos juntar esses casos, a gente publicar a nossa experiência da rede? Vamos fazer isso? Eu acho que eu tenho aqui 3 ou 4, tem mais uma aí. Eu estou vendo que a Aline tem outro lá no Anália Franco, sei lá. E eu acho que quem tiver pode juntar, a gente faz um board com a revisão histopatológica, e eu acho que ficava uma coisa legal, porque tem muito pouca coisa na literatura sobre isso. Eu acho que é uma experiência rica, bastante Você falou rica. isso ontem, você disse isso ontem, a gente conversou isso ontem. Eu acho isso interessantíssimo. Isso é uma das propostas da rede. Aí a gente tem um lema na Hepatologia DOR: juntos somos mais fortes e aprenderemos mais, entendeu? Esse é o lema da Hepatologia DOR. Então, eu acho isso maravilhoso, juntar a experiência, trocar, essa é a ideia. É difícil para um, é difícil para todos, é fácil para um, é fácil para todos, e vamos embora juntos, vamos fazer juntos que seremos mais fortes, uniformizar protocolo, padronização. Gente, a função de Paraná e minha é agregar, entendeu? É só isso, agregar, descobrir valor. Aceitamos aqui pessoas, olha, estou entrando para o grupo, é isso que a gente quer. Né? A gente não tem como sair pelo Brasil, até porque está proibida. A primeira viagem eu vou a Salvador, que eu estou com saudade do Paraná. Então, um abraço nele. Vamos lá, a Patologia Gente, do Milênio vai ser remoto esse ano de novo. de novo. Não faz mal. Pessoal, eu acho que as questões foram respondidas. Depois eu peço que os colegas entrem no chat e respondam, por favor, aos outros colegas. Temos umas 4 perguntas aqui, mas vamos adiante. Vamos para o caso clínico número 2, o Hospital São Luís está indo. Doutora Carla, doutora Lidiane, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Casamento indissociável, vamos embora. Boa noite a todos. Vou só compartilhar aqui a minha tela. Estão todos vendo a minha tela? Perfeitamente. Perfeito, doutora Ana. Bom, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, da apresentação do caso clínico. É uma honra estar participando aqui da sessão. E venho representando a nossa equipe no São Luís, Anália Franco, aqui de São Paulo, junto com um time reforçado pela nossa patologista da Rede DOR, a doutora Lidiane. Bom, inicialmente, vou apresentar o caso da paciente CMS, de 31 anos, natural e procedente de São Paulo, casada, ela é engenheiro civil, primigesta, com 37 semanas e 2 dias, pela data da última menstruação. Ela deu entrada no pronto-socorro da obstetrícia no dia 26/10, ao final da tarde, com um quadro de uma síndrome gripal há 10 dias, além de náuseas e dores no corpo. Ela tinha uma icterícia, uma cruz em 4 na admissão, um leve desconforto respiratório e um nível pressórico normal. O feto estava dentro dos parâmetros adequados para o período, e dentro dos exames laboratoriais tinha um PCR discretamente alterado, uma elevação mais significativa de TGO 411 e TGP de 469. Na ocasião, foi optado pelo socorro da obstetrícia aí pela internação para resolução da gestação, e na ocasião o teste COVID estava pendente. Ainda no mesmo dia à noite, a paciente foi submetida a cesárea de urgência, inclinação RN do sexo feminino, peso adequado, APGAR posteriormente também, e o teste COVID, então, liberado como positivo. Essa paciente foi encaminhada à UTI COVID, pós-recuperação anestésica consciente orientada, níveis pressóricos normais, com catéter nasal de 1 litro por minuto. A escuta cardiopulmonar sem alterações, abdômen também com a cicatriz limpa, sem sangramentos, e foi iniciada antibiótico terapia e clexane profilático. Os exames de imagem iniciais dessa paciente indicam um ecocardiograma dentro da normalidade,
ou um ultrassom de abdômen do dia 28/10 com fígado com dimensões normais, contornos regulares e margens finas. Chamava a atenção que tinha uma vesícula biliar hipodistendida com paredes espessadas, principalmente devido a um líquido livre na cavidade abdominal, atribuída à presença de ascite, sem dilatação de vias biliares. Foi realizada uma tomografia de tórax, dado o teste COVID positivo, o que demonstrou um pequeno derrame pleural bilateral basal e posterior bilateralmente, mas sem opacidades em vidro fosco. Avaliando a progressão laboratorial dessa paciente, nós temos que no dia 26/10, que foi a data que ela foi admitida na UTI, esse foi o primeiro controle laboratorial completo após a cesárea. Nós vemos que a paciente tinha na admissão níveis de plaquetas normais, alteração das transaminases, tinha também alteração das canaliculares. Nesse momento ainda não tínhamos valor de bilirrubina, mas já com uma alteração do INR. Disfunção renal aguda, com creatinina de 3,21, um DHL de 862 e um dedímero de 45.812, tá? E uma glicemia reduzida. No primeiro pós-operatório, a paciente manteve, foi quando nós tivemos a primeira dosagem dos níveis de bilirrubina da paciente, uma bilirrubina de 5,29 e aumenta as custas de bilirrubina direta. INR mantido em 2, albumina reduzida 2,5, fibrinogênio também reduzido e mantendo a disfunção renal. Foram feitas algumas provas de hemólise, a aptoglobina veio diminuída, mas os reticulócitos vieram normais. Já no dia 28/10, a paciente começou a evoluir com uma queda da hemoglobina, plaquetopenia, mantendo a disfunção hepática, fibrinogênio em redução e piora da função renal. No dia 29/10, no terceiro pós-operatório da cesárea, foi quando a paciente realmente cursou com... Opa! Só um minutinho. Aqui. Perdão. A paciente cursou com uma importante piora clínico-laboratorial. O paciente evoluiu com uma importante queda da hemoglobina, das plaquetas, houve uma piora dos níveis de bilirrubina, alargamento do INR, piora do fibrinogênio, mantendo a disfunção hepática e o dedímero elevado. E essa piora clínica dela se deu também seguida de uma crise convulsiva e uma parada cardiorrespiratória em assistolia por 10 minutos. O paciente foi submetida a 5 ciclos de reanimação, foi entubado, iniciada a ventilação mecânica e posteriormente iniciada a diálise contínua. E ficou interrogado se essa crise convulsiva foi devido talvez uma hipoglicemia, ou uma encefalopatia, ou então tóxico-metabólica pela disfunção renal, ou todos esses fatores em conjunto. Esse foi o momento que foi solicitada a interconsulta da gastrohepatologia da nossa equipe. A paciente encontrava-se sedada, com propofol e remifentanil, fazendo hipoglicemia refratária e utilizando altos títulos de drogas vasoativas. Nesse dia foi escalonada a antibiótico terapia da paciente e nessa data ela já recebeu 17 unidades de crio precipitado, 2 unidades de plasma fresco e 2 unidades de concentrado de hemácias. De antecedentes dessa paciente, ela tinha uma passagem prévia com 16 semanas de gestação. Ela cursou com uma apendicectomia, que foi realizada videolaparoscópica no mesmo serviço do São Luís do Anália Franco, mas que foi uma cirurgia também sem complicações, O paciente não tinha nenhuma comorbidade prévia, não era hipertensa, diabética, não usava nenhum tipo de medicação ou suplementos. O peso pré-gestacional da paciente era um peso adequado, era um IMC dentro da normalidade, e no momento do parto ela pesava cerca de 72 quilos, com IMC discretamente elevado a um sobrepeso. E de antecedente familiar, tinham avós que eram diabéticos. Nesse dia, a paciente realizou uma tomografia de abdômen total sem contraste, em que manteve o fígado sem alterações, mas demonstrou que, na verdade, a paciente tinha um aumento volumétrico de ambos os ventres musculares do reto abdominal, em que sugeria um hematoma de reto abdominal com volume estimado de 330. Nesse momento, nós traçamos algumas hipóteses diagnósticas nessa história inicial da paciente. Então, o que nós sabíamos é que a paciente estava no período de puerpério, no terceiro pós-operatório da cesárea, uma paciente jovem, primigesta, uma paciente que teve um PCR COVID positivo, ela estava com a data do início dos sintomas do cerca do dia 16/10, ela estava por volta do 13º dia da doença,
Então, assim, a verdadeira influência da COVID nessa paciente era um grande ponto de interrogação para a gente, uma tomografia de tórax limpa. Ela tinha uma lesão renal aguda e que já tinha sido iniciada diálise contínua e estava dando evidências a gente de que estava evoluindo com uma coagulação intravascular disseminada. O fígado, demonstrando sinais de que realmente tinha uma injúria aguda importante, né? A paciente ictérica, com alteração de enzimas hepáticas, ascite, uma piora neurológica interrogada, teve a questão da convulsão, será que por encefalopatia ou hipoglicemia? E uma paciente no 3º trimestre gestacional, sendo que nessa faixa etária nós temos cogitamos as 3 principais patologias, né, nesse período. A mais frequente descrita, né, que a gente encontra também no dia a dia, é a colestase intrahepática da gestação, uma prevalência de 0,3 a 5,6 nos estudos, mas uma paciente que em nenhum momento teve também queixa de prurido, né, não houve nenhum relato nesse sentido materno, pré-quadro clínico. Uma outra possibilidade, a segunda, mais comum, de uma síndrome HELP, mas em diálogos também constantes com a obstetrícia, o que desfavorecia a paciente sempre com níveis pressóricos normais. Também conversamos sobre a possibilidade, talvez, de uma HELP atípica, mas paciente também de entrada tinha níveis de plaquetas normais, então ficava esse ponto de interrogação também. Ou um quadro de esteatose hepática aguda da gestação, que é o quadro relacionado à gestação e ao fígado mais raro, né, com uma prevalência muito baixa na literatura que a gente encontra. As medidas iniciais tomadas foi iniciar um aporte glicêmico adequado para pacientes que estavam evoluindo com essas crises hipoglicêmicas refratárias. Solicitamos o rastreio de doenças hepáticas, as sorologias virais A, B, C, E e complementamos com os outros vírus hepatotrópicos. Fizemos a tipagem ABO-RH, dosagem do fator 5 e fizemos já o contato inicial com a equipe de transplante do São Luís e Itaim, para que pudesse ficar ciente do caso, que é uma conduta habitual que a gente toma nos nossos casos mais graves aqui no nosso serviço. Dentro da investigação de hepatopatias solicitadas, nós recebemos uma pesquisa para CMV, toxo, EBV, herpes, sífilis, rubéola, HTLV, toda negativa, né? Alguma positividade de IgG, mas nada de IgM. Os autoanticorpos da paciente e IgG também dentro da normalidade. Ceruloplasmina normal, alfa-1 antitripsina normal, vírus A negativo, a paciente era vacinada vírus B, vírus C negativo, anti-HIV negativo, anticorpos para dengue negativo e IgM, e foi inclusive realizada a pesquisa de esquizócitos no sangue periférico e também veio negativo. Nesse momento, ainda não tínhamos recebido a sorologia do vírus E e nem do fator 5, a dosagem do fator 5. A paciente evoluiu com o aumento do volume do hematoma de parede abdominal, então, pela possível papel disso na piora da CVD da paciente, foi realizada então a drenagem percutânea guiada por ultrassom, mas foi drenado o volume de cerca de 200 ml de líquido hemorrágico. Porém, com o passar dos dias, a paciente foi necessitando cada vez mais, né, de doses persistentes e flutuantes de diferentes hemoderivados para poder manter a hemodinâmica. Porém, no dia 1º de novembro, a paciente precisou de uma laparotomia exploradora para revisão da hemostasia, em que foi identificado um útero hipotônico. Tentou-se fazer um controle medicamentoso desse útero, mas ainda assim a paciente cursou com uma importante instabilidade hemodinâmica e um sangramento importante pelo dreno, com perda de quase 4 litros, né, de sangue pelo dreno. A paciente fez um choque hemorrágico, em que acabou necessitando da indicação da histerectomia subtotal, com a salpingectomia bilateral, revisão da hemostasia, e foi então quando nós conseguimos a oportunidade para a realização da biópsia hepática. A biópsia hepática agora vai ser exposta pela doutora Lidiane Marins. Bem, deixa eu compartilhar minha tela com vocês primeiro. Quando você compartilha, eu queria tirar uma dúvida. Bom, claro, paciente adulto, mas você estava falando, eu estava pensando numa possível síndrome hemolítica urêmica, mas, claro, é paciente adulto, pouco provável. Mas foi tão catastrófica a evolução, né? Com insuficiência renal, Foi. Talvez. Exatamente, doutor. Pois é. Bom, de qualquer maneira, imagino que na lâmina periférica não achou nada, não achou resto, não tinha nenhuma alteração morfológica, né? Nenhuma alteração, provável. doutor. Mas, olha, aquela aptoglobina baixa, com o dedímero elevado,
manifestação muito sistêmica, insuficiência renal rapidamente progressiva. Se fosse criança, obrigatoriamente tinha que pensar, né? Exatamente. Entra no diagnóstico diferencial, até na literatura, né? Mas pela faixa etária, tudo não foi cogitado assim, em grande, como grande possibilidade para o quadro clínico da paciente. Claro, Mas, claro. no adulto realmente desfavoreceu. Caso interessantíssimo, uma evolução praticamente catastrófica. Estou muito curioso. Cenas do próximo capítulo. Então, agora eu convido todo mundo para a parte da histologia. Vamos olhar os achados dessa biópsia hepática, tá? Então, inicialmente, nós temos aqui uma biópsia em cunha. Sim, era uma biópsia em cunha, mas era uma biópsia grande, tá? Não era uma biópsia pequena com uma representação exclusiva da região subcapsular, ela era grande. Nós observamos aqui no pequeno aumento que existe uma alternância entre áreas mais claras e áreas mais escuras. Aumentando um pouquinho, nós percebemos que essas áreas claras, elas ficam ao redor da veia centrolobular e também na região mediozonal, portanto, predominantemente nas zonas 3 e 2. E no maior aumento, nós vemos então o achado histológico típico de esteatose microgoticular. Percebam que o hepatócito, no citoplasma do hepatócito, nós encontramos incontáveis gotículas de lipídio. Muitas vezes essas gotículas, inclusive, promovem uma indentação do núcleo. E isso era observado em várias outras áreas da biópsia, tá? Também era possível observar um pouco de colestase, predominantemente no canalículo do hepatócito, mas muito pouco. O achado histológico que chama muito atenção é esse padrão de esteatose microgoticular verdadeira, tá? E na coloração de tricrômico de Masson, nós então tivemos um achado curioso. Já havia um certo grau de fibrose pericelular muito delicada, predominantemente na região centrolobular. E é um padrão de fibrose, até semelhante ao que o Dr. Hugo mostrou no caso anterior, tipo tela de galinheiro, tá? Bem, associando então todas as informações clínicas que foram fornecidas de modo detalhado e os achados morfológicos, nós então favorecemos uma esteatose hepática gestacional aguda. E só para fazer uma comparação com achados de literatura, percebam que os achados histológicos do nosso caso foram típicos. Nós temos, então, esse padrão de esteatose microgoticular. Obviamente, pode existir um componente de esteatose macro, mas há o predomínio da esteatose microgoticular verdadeira. E se nós tivéssemos acesso ao fígado da paciente, certamente ele poderia estar com um tamanho reduzido e com uma coloração mais amarelada do que o habitual. Depois a Carla vai comentar, inclusive, que o porquê, né, dessa esteatose eventualmente não ser observada nos exames de imagem, como foi o caso dessa paciente nossa. A biópsia hepática, então, ela pôde ser realizada num momento perfeito e ela foi ótima para afastar alguns diagnósticos diferenciais, como a colestase intrahepática da gravidez, não era um quadro colestático, e nós também pudemos desfavorecer a síndrome HELP, tá? Só para a gente ter uma ideia, nós sabemos que os achados histológicos dentro da síndrome HELP são muito variáveis. Mas, geralmente, o que a gente espera encontrar é um quadro em que exista um componente de necrose e uma deposição pericinusoidal de fibrina, achados estes que eu não observei nessa amostra. Então, daí, discutindo o caso em conjunto, o melhor diagnóstico ficou como uma esteatose hepática aguda da gravidez, tá? E agora eu devolvo o caso para Carla. Antes disso, posso fazer umas perguntas, Liliane? Mas claro, doutor Raimundo. Olha, é interessante, caso lindo. Curiosamente, eu tinha falado no outro caso, né, nesse tipo de célula. Exato. Então, a lesão mitocondrial linda. Mas essa paciente tinha colestase, né?
tinha uma colestase importante. E na primeira lâmina, quando você mostrou, eu vi muitas estruturas portais, muitas estruturas assinares muito próximas uma das outras, né? Isso realmente é bem a existe. centro lobular, aqui o espaço porta, outro espaço porta, muito próximo. Mas não tem evidência de necrose, né? Não tem Não evidência tem. de necrose, não. O que Curioso. realmente chamava muito atenção é que, por ser um quadro agudo, como eu até discuti muito com a Carla, é que existia um grau de fibrose. E uma fibrose que a gente observa nessas doenças hepáticas gordurosas, com aquele padrão tela de galinheiro. Agora, como nós explicamos isso, né? Será que a paciente tinha algum antecedente? Não parece, pela anamnese. Será que essa fibrose poderia estar acontecendo dentro de um contexto de uma doença hepática aguda, como um mecanismo de cura e reparo, para tentar manter o fígado permitindo uma recuperação? Também não sabemos. Eu só acho que é pouco provável que isso seja relacionado à natureza da amostra. Por mais que ela seja uma amostra subcapsular, a gente sempre preconiza, né, doutor Paraná, que as biópsias sejam por agulha. Essa amostra subcapsular, ela é grande. Então, ela permitiu uma boa avaliação na profundidade do parênquima hepático. Eu conseguia fugir da cápsula em várias áreas. Não, sem dúvida. E outra coisa que é estranha, quer dizer, não é estranha, esses casos são casos interessantíssimos, é que essa paciente teve 10 minutos de parada cardiorrespiratória e você tem o espaço centro-lobular dela, a zona 3 dela preservada, quer dizer, tem fibrose, mas está preservada. É atípico, é atípico. Exato. O caso ela não todo da tinha paciente é muito intrigante. Intrigante, caso lindo. Mais algum comentário? Devolvo agora para a Carla. Bem, vou passar para a Carla, qualquer coisa eu entro novamente, então. Deixa eu interromper o meu compartilhamento. Pronto. Só um minuto para compartilhar. Estão enxergando? Só para confirmar. Não, tá tudo ok. E o Covid foi confirmado mesmo, né? Foi confirmado mesmo, doutor. Então, essa entra para o nosso trabalho aí também. Caso lindo. Sim, com certeza, doutor. Bom, diante do anatomopatológico, né, exposto agora pela doutora Lidiane, a gente conseguiu, na verdade, preencher mais um critério. Esse critério ele é descrito na literatura, em que a presença de 6 ou mais diagnósticos, ele favorece a esteatose hepática aguda gestacional. Ele tem, na verdade, um alto valor preditivo negativo de 100%. Né? Então, dentro de todos os critérios, incluindo o critério anatomopatológico, essa paciente em questão, ela preenchia 12 critérios do proposto nessa escala. Então, falando um pouco dessa etiologia, a esteatose hepática aguda gestacional é uma doença potencialmente fatal e que predomina no terceiro trimestre da gestação. A mortalidade dela gira em torno de 85%, mas com o diagnóstico precoce e a resolução gestacional, essa mortalidade caiu para cerca de 0 a 12,5%, publicado em determinados estudos. Nessas pacientes, a literatura sugere a preferência pelo parto cesariano, né, do que o parto normal, em especial pelas condições clínicas até que a paciente chega, né, para o momento do parto. E, curiosamente, 40% dessas pacientes que têm esteatose hepática aguda gestacional confirmada por biópsia também preenchem critérios para a síndrome HELP, né, o que muitas vezes é difícil, então, a gente diferenciar se existe talvez algum grau de sobreposição aí no quadro apresentado pela paciente. Então, o que é clássico de se ver na esteatose hepática aguda gestacional é a paciente com a disfunção hepática aguda, insuficiência renal, CIVD e hipoglicemia. E a hipoglicemia é um sintoma que a gente praticamente não vê na HELP. A detecção da esteatose hepática ela é limitada aos exames de imagem, e eu acho que isso é um dado importante da gente frisar. De acordo com a literatura,
o fígado, na verdade, ele encontra-se hiperecogênico ao ultrassom em cerca de 60% de pacientes com esteatose hepática aguda gestacional, que foram posteriormente confirmadas em um estudo de 2015. E um estudo mais recente de 2020 coloca o ultrassom, que geralmente é um método que acaba sendo feito, né, nas pacientes gestantes, como um método não confiável para detecção de esteatose, né, com uma positividade de somente 25%. E um estudo mais antigo de Castro, ele avalia a presença da positividade somente 27% do ultrassom, na tomografia chega a 50% e na ressonância 0%. Então, cerca de 5 casos de esteatose hepática aguda gestacional, a ressonância não foi capaz de identificar essa alteração. Esse aqui já é um recordatório dessa paciente, né? Então, a paciente, quando internou para apendicectomia videolaparoscópica, né, quando ela estava com 16 semanas de gestação, a paciente tinha um fígado sem alterações, né? Então, ele tinha bordos delicados, o mesmo padrão de densidade do baço. Já na tomografia que ela realizou, no dia 28/10, quando ela realmente teve a piora clínica, né? Na ocasião, nós recebemos a avaliação radiológica de um fígado também sem alterações, né? Baço sem alterações, pâncreas dentro da normalidade. Ao longo da evolução, nós podemos perceber que a paciente evoluiu com uma certa hepatomegalia, os bordos também ficaram com um pouquinho mais de alterações, semirrombos. E ao longo da internação dessa paciente, ela foi submetida a uma ressonância de abdômen com uma colangio, por uma alteração até discreta de enzimas pancreáticas. E, na sequência do in-phase e out-phase, e o cálculo do score para a fração de gordura hepática veio menor do que 5%. Então, o ultrassom de entrada demonstrou um ultrassom sem esteatose, demonstrou aqui uma ressonância sem detecção. Só um minutinho. Uma ressonância sem detecção de esteatose, tá? E, de acordo com a literatura, nós temos aqui o principal mecanismo da esteatose hepática aguda gestacional está relacionada com a disfunção mitocondrial, né? O que nós vemos a paciente pode ter a deficiência da 3-hidroxiacetilcoenzima A, desidrogenase, em que leva a um estresse oxidativo e disfunção mitocondrial, em que gera uma estetose microvesicular hepática, disfunção mitocondrial e lipopoptose hepatocitária. E assim, a presença da deficiência LCHAD, ela leva a um risco de 77% para a esteatose hepática aguda gestacional e para a síndrome HELP. Na evolução e desfecho dessa paciente, a paciente no dia 5/11, foi quando nós conseguimos receber o fator 5 da paciente, que tinha sido solicitado no dia 29/10, em que veio um fator 5 baixíssimo de 10%, e fizemos até um PCR com vídeo de controle da evolução e que veio negativo. No dia 6/11, nós tivemos o parecer anatomopatológico da biópsia. No dia 7/11, a paciente começou a evoluir com uma importante já melhora clínica, com redução da sedação e conseguiu ter um despertar. No dia 10/11, a paciente foi extubada e foi quando nós conseguimos receber a sorologia do vírus Z. No dia 1/11, a paciente seguiu acordada, porém começou a apresentar picos febris. E no dia 12, ainda teve alguma bacteremia, um sinal de bacteremia com possível infecção de catéteres. Na situação, a paciente estava recebendo de antibiótico terapia meropenem, sargocid, amikacina, levofloxacina e ecalsa. No dia 13/11, a paciente cursou com picos hipertensivos, com associação de liprid e hidralazina para controle hipersórico. No dia 9/12, a paciente evoluiu com alta hospitalar. Foi realizada para a paciente a pesquisa de mutações no gene ADA para a pesquisa de deficiência de LCHAD, onde não foram encontradas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. E nós encontramos um caso na literatura em que se descreve um quadro de pré-eclâmpsia complicada com esteatose hepática aguda gestacional, síndrome HELP e disfunção renal aguda com infecção por COVID.
E, nesse caso, a infecção pela COVID, ela foi considerada como um possível fator de risco para complicações gestacionais, incluindo a esteatose hepática aguda gestacional. Então, nesse caso, fica a nossa pergunta do quanto a COVID-19 pode ter influenciado na evolução dessa paciente. Essa interrogação nós não conseguimos responder. Muito bacana. É um caso atípico. Muito atípico e, bom, primeiro ela interrompeu a gravidez e foi piorando, né? Não é o habitual na esteatose aguda da gravidez. E, assim, o que ela fez só foi ter melhora, ela só teve melhora, na verdade, depois que ela fez a esterectomia. Uhum. A clínica dela foi depois da esterectomia. Muito curioso, muito. Mas acho que você tem razão. Agora, dê uma atençãozinha aí para ele, viu? Paraná, vocês estão me ouvindo? Desculpa. Não tem nada disso, não. Nada. É isso mesmo. Já passei Paraná, dessa fase, mas pega no entendo colo. perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, ok. Eu tive um problema aqui no meu vídeo, eu não estou conseguindo ver direito, desculpe. Paraná, você vê para mim no chat. Eu queria fazer umas considerações sobre esse caso. Um caso belíssimo. Para botar lenha na fogueira, queria até ouvir vocês. Nós sabemos o quanto é difícil você fazer o diagnóstico numa mulher grávida, o quanto é difícil separarmos as doenças hepáticas próprias da gravidez e fazer esse diagnóstico. Óbvio que a gente tem as doenças próprias da gravidez e aquelas que acontecem também grávida. Não é isso que a gente está falando, são das próprias da gravidez. Inicialmente, CHU foi uma possibilidade que Paraná levantou e com o caso sendo apresentado, a gente vê que é uma doença muito grave. Algumas considerações que esse caso traz, qual é o real significado de uma infecção por Covid, à semelhança da hepatite E numa gestante, qual foi o cuidado que a gente teve, por exemplo, no nosso trabalho de vacina, e inicialmente, claro que era um estudo, e não incluir gestante, ter esse cuidado, porque é um produto investigacional, enfim, como mostram as linhas de estudo, e depois o reverso da medalha da gente não vamos vacinar a gestante, sim. Qual é o cuidado agora, só para trazer, para polemizar, atualmente com o risco de trombose trazido pelas vacinas, toda essa polêmica que a gente vem assistindo, e a gravidade real de uma gestante com Covid. Só para a gente pensar, fazer um brainstorm, o quadro é belíssimo, como se já não fosse fácil, porque eu acho muito difícil você fazer um diagnóstico das doenças hepáticas da gravidez, próprias da gravidez. Trazer um Covid numa gravidade dessa é uma situação extremamente difícil. Eu penso que seja assim. Eram as considerações que eu queria fazer. Muito bacana. Tem algumas perguntas aqui no chat, Ana, provocativas. Olha, eu não consigo ver, Paraná. Eu estou ouvindo só. Não, vou passando para você. O Lúcio pergunta aqui, interessante, essa paciente tinha um fator 5 muito alterado. Teria indicação de transplante? Era uma paciente COVID. Teria indicação de transplante, Carla? Sim, doutor. Na verdade, assim, a gente ficou acompanhando, a gente teve que resumir muito o caso, até por conta do tempo, para não se estender, mas uma coisa que a gente sente na prática clínica que é muito difícil é o tempo que a gente pede o fator 5 e o tempo que a gente recebe o fator 5. Né? Então, esse fator 5 tinha sido coletado no dia 29/10, no dia que a paciente evoluiu com a PCR, com a parada cardiorrespiratória, no dia que a paciente tinha começado a diálise, foi no pior dia da paciente. E a gente foi receber quase uma semana depois. Foi quando coincidiu com, após a esterectomia, a melhora clínica da paciente. Então, a gente, naquele momento, já não refletia mais a condição da paciente de fato. Né? Os exames laboratoriais dela em si estavam melhorando gradativamente, ela também com doses cada vez menores de droga vasoativa, tanto que 2 dias depois do que nós recebemos o fator 5, ela inclusive foi extubada, então a gente começou a ver clinicamente isso, então a gente teve que tomar uma decisão. Tinha a questão do Covid, por isso que a gente pediu um controle, um PCR Covid para ter um negativo, porque se ela precisasse do transplante, a gente realmente tinha que ter uma comprovação de que a gente poderia levar, né?
E, assim, a gente ficou desde o primeiro momento. No dia que a primeira avaliação dela, quem fez, fui eu que fiz, a gente já fez contato com a equipe de transplante do Itaim, para já deixar ciente. Claro. Né? Mas a gente realmente não conseguia dar seguimento por conta desse PCR Covid positivo. Quem transplanta lá, quem é o cirurgião de transplante lá de vocês? A equipe do São Luís, a doutora Bárbara Benini, que a gente sempre faz contato também. Na verdade, tem toda uma equipe de hepatologia do transplante que conduz também os casos no Itaim. Então, a gente acaba trabalhando muito integrado. Né? Tem a unidade do Itaim, tem a unidade que a gente trabalha, que é do Naraia Franco, mas já transferimos outros casos de transplante para a equipe do São Luís e Itaim também. Então, é bom que a gente tenha esse suporte. Né? Bacana. Realmente, se a gente tivesse recebido o fator 10 no mesmo dia, a gente até gostaria, mas com Covid positivo não foi possível. Mas depois a paciente, ainda bem, gastou uma melhora clínica boa. Bacana. Olha, a Daphne aqui, do Hospital Santa Cruz, ótimo, já pedi para passar, Ana, o contato para a gente, que a gente estava procurando um contato lá em Curitiba, para um representante curitibano no grupo. Ela já coloca que tiveram... É bacana, né? Já pedi para ela passar o WhatsApp. E ela teve um caso depois de uma vacinação com a Pfizer e vai levantar e se propõe a apresentar o caso. Acho ótimo. Ótimo. O paciente foi a óbito, mas eu acho que é um caso como esse, é um aprendizado fantástico. Há uma outra pergunta, eu acho que é de Chiara aqui. O que orientaria para esta paciente caso ela queira engravidar? Eu acho que não pode mais porque ela fez esterectomia, né? Mas se não tivesse a esterectomia, o que é que orientaria? Ela poderia ter uma segunda gravidez? Então, até poderia, porque a pesquisa genética dela para a deficiência de Elixad veio negativa. A nossa orientação que ficou passada ali no acompanhamento foi também fazendo bebê. Né? Essa informação nós ainda não temos, porque pode ter deficiência Elixad no feto, né? Muitas vezes em homozigose e na mãe em heterozigose. Mas a gente chegou a conversar com a equipe do Fleury na época da genômica, né, com a assessoria. Inicialmente, como primeiro momento, a gente foi optar fazer pela mãe, o RN já tinha até tido alta, né, já estava em casa, bem, sem complicações, não teve nenhuma complicação ali no pós-parto. Então, a gente inicialmente fez na mãe, mas já tem essa orientação de fazer no feto também. Se ela tivesse útero ainda, teria que passar por um aconselhamento genético antes de cogitar essa possibilidade. Mas também se tivesse mutação, teria que pesquisar o marido para saber se não poderia ter no feto. Exato. E o interessante é que essa é uma doença, uma das raras doenças na medicina na qual o feto, né, pode levar realmente à morte da mãe por conta de um defeito enzimático. Então, teria que ter um aconselhamento genético, com certeza. Sim. Sem dúvida. Mas uma outra questão de que maneira, Lidiane, você interpretaria esse conjunto de achados? Você acha que há possibilidade de ter uma contaminação, entenda-se, achados nessa lâmina que você poderia imputar a Covid? Olha, doutor Ou você Paraná, está satisfeita totalmente com eu não esteatose sei, aguda? mas eu sempre acho que pode existir associação entre coisas. Toda vez que eu olho uma biópsia hepática, eu sempre penso, ok, existe algo predominando, mas são inúmeras as situações nas quais a gente vê a associação. Por exemplo, numa esteatohepatite clássica, né? A gente vê o problema metabólico, a gente vê a ingesta alcoólica, às vezes o paciente toma suplementos, coisas para emagrecer, então tem uma associação. O problema é que para o COVID, como o senhor mesmo falou, a doutora Ana falou, a gente não tem ainda, né, palpável. Todas as alterações são descritas, todas as alterações são possíveis. Eu acho que à medida que a gente for caminhando ao longo juntar casos, estudar melhor esses casos, a gente vai ter uma ideia do comprometimento hepático na COVID. Mas, sem dúvida, que houve uma influência, houve. Inclusive, será que já não havia alguma coisa antes? Fica a pergunta. Por que aquela fibrose, aquilo? Eu e a Carla, a gente ficou discutindo e ela foi atrás de tudo que era possível no mundo para tentar encontrar algum, né, predisponente. Então, eu acredito que sim, existam associações.
mas não sei explicá-los. Muito bom. 2 belos casos, né, Ana? Muito. Vamos compilar nossos casos e publicar. Eu acho que tem que Alterações ser. hepáticas na Covid. Isso mostra a necessidade urgente de trabalharmos em grupo, vamos chamar assim, os pedacinhos de patologia DORA espalhados pelo Brasil, trabalhando multidisciplinarmente. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque no meu hospital eu trabalho. Eu vi aí a pergunta do Lúcio, desculpe novamente, eu estou sem conseguir acessar o vídeo aí. É muito legal a gente ter um grupo que pergunte assim: o que é que você acha? Vai transplantar ou não vai transplantar? A importância da gente passar uma história muito completa para o colega patologista, porque se a gente não passa essa história, se a gente não senta, não discute, a gente não chega a lugar nenhum. Se isso é muito importante, imagina a gente reunir todos esses grupos que são muito grandes, espalhados pelo Brasil, e fazer um super grupo, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa, um aprendizado enorme. E eu volto a falar, eu acho Covid um compêndio de clínica médica à parte, com muitas questões difíceis, e vocês acabaram de mostrar aí um caso mais difícil ainda, a gestante, o que a gente faz com uma gestante com Covid, se isso precipita ou não, se isso causa trombose ou não, se vacina ou não. Eu acho que esse caso de Curitiba vai trazer uma riqueza de discussão. Estou doida para chegar o dia desse caso, porque a gente tem muitas questões em relação a isso. É um assunto da moda, um assunto polêmico no momento, e a gente não tem certeza, a gente tem dúvida e vamos aprender juntos. Eu achei que a sessão de hoje foi maravilhosa, muito bom, e vamos em frente. Paraná, você encerra para mim, eu não tenho como acessar nada aqui, meu querido. Tranquilo, minha querida. Bom, Ana, acho que foi muito legal essa sessão. Acho que a gente está chegando no ponto da sessão, né? Eu acho que a gente vai melhorar sempre com a ajuda dos colegas. Eu acho que tem sempre algo a melhorar, e você encabeça aí esse negócio de juntar todos os casos. Vamos fazer, sim. Isso vai dar um caldo, sem dúvida. Nossa, você falou nisso ontem. Que coisa incrível. Você falou isso ontem. Muito legal. Muito bom, gente. Então, bom, muito bom. Eu quero dar as boas-vindas à Daphne, que é a representante de Curitiba, lá do Santa Cruz. Já estou incluindo aqui no grupo. Vou te ligar, hein? Vai preparando seu casinho. Bom, pessoal, boa noite. Muito legal, casos excelentes. Obrigado, Fernando. Obrigado, Érica. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Carla. Todos vocês, muito bom. Obrigada, e obrigado, doutor. Pessoal aí do IDO na retaguarda, que ajudou a gente a finalizar essa sessão. Muito boa noite. Também agradeço muito. Boa noite a todo mundo. Gente, muito obrigada. Nada. Não se esqueçam, Boa dia noite. 1º estaremos juntos discutindo sobre sarcopenia, tá? Teremos 2 colegas falando, vai ser muito legal. E nosso caso, dia 17 também, e Curitiba vai se preparando, que eu estou fazendo contato com vocês essa semana, tá bom? Obrigado, gente, por tudo. Uma boa semana a todos.